O direito é um fato social? Por que devemos seguir os ditames jurídicos e qual é a legitimidade do direito? O que é biopoder, biopolítica e direito em Foucault? O direito é sim um fato social. Segundo Aristóteles, o ser humano é um animal político e social por natureza. Assim, o direito está ligado às regras de conduta para a convivência social. E ele atua tentando modelar essas condutas, regulando-as. A norma jurídica regula a conduta humana. E quando essa conduta é regulada pela norma, ela pode ser considerada uma conduta jurídica. O direito, de modo geral, em sua produção, desenvolvimento, concretização e em todos os seus atos, ele aparece como um conjunto de fatos sociais. O próprio ato da sentença dos juízes, assim como a formulação de leis pelos legisladores, podem ser considerados fatos sociais. A segunda pergunta que viso comentar neste vídeo é a seguinte: por que devemos seguir os ditames jurídicos e qual é a sua legitimidade? Sabemos que o direito tem relação com o poder. Em alguns casos, como em totalitarismos, o direito acaba sofrendo um reducionismo ao poder. Max Weber apresenta a política, e portanto o direito, como a participação do poder, ou como a luta para a distribuição do poder. Assim, as formas de dominação apoiam-se em bases jurídicas legitimadoras, e o direito acaba fornecendo essa base jurídica para as relações de poder, para a dominação. O terceiro ponto deste vídeo irá abordar a filosofia de Foucault, especialmente os conceitos poder, biopolítica e biopoder. Michel Foucault não faz uma filosofia voltada para utopias e nem para distopias, mas ele trata de heterotopias, ou seja, do outro, do diferente. E este outro, esse diferente, na obra de Foucault, é o velho, é o doente, é o criminoso. Enfim, são essas pessoas deixadas de lado pela sociedade. São os outros e não os mesmos. Foucault, em sua microfísica do poder, nos ensina que até o século XVIII existiam macropoderes, representados pelo rei, pelo absolutismo. E a partir do século XVIII, da Revolução Francesa, do Iluminismo, com o fim do absolutismo, e portanto com o fim desse macropoder, surgiram micropoderes. Esses micropoderes, as suas práticas, elas são menos visíveis, mas são mais racionalizáveis e, portanto, mais eficazes. Elas acabam criando normas, esses micropoderes, que acabam sendo internalizados pelos sujeitos e geram, assim, uma espécie de disciplina social. Os valores são consagrados historicamente em função de interesses. Assim, não há valores absolutos eternos. Todos os valores acabam sendo construídos na história, historicamente, a partir dos interesses de quem detém esse poder. O poder, desta forma, produz os saberes, as verdades e os discursos. Em sua obra Vigiar e Punir, Foucault nos mostra 3 estágios do binômio vigiar e punir, a saber, o suplício, a punição e a disciplina. O suplício era um castigo público, com o fim de demonstrar o poder. Passo à leitura do início do capítulo 1, intitulado O Corpo dos Condenados, onde Foucault nos mostra um exemplo desse suplício. Damiens fora condenado a 2 de março de 1757 a pedir perdão publicamente diante da porta principal da igreja de Paris, levado e acompanhado numa carroça, nu de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de 2 libras. Em seguida, na dita carroça, na praça de greve, e sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, e as partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por 4 cavalos, e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas e as cinzas lançadas ao vento.
Fica claro aqui nessa obra que, além do corpo, a alma também precisa ser atingida para ser eficaz, para que este suplício seja eficaz. Então, por isso, Damian, por exemplo, neste caso citado histórico, verídico, por Foucault, passou por todo esse suplício para mostrar uma relação de poder entre quem detinha o poder e quem era subordinado a esse poder. O segundo momento, tratado por Foucault, após o suplício, é a punição. E aqui podemos destacar qual é a função dessa punição. Qual é a função da pena? Aqui nós temos algumas teorias que ganham destaque. Uma delas é o retributivismo. Segundo o retributivismo, que defende a via da expiação, devemos punir para retribuir o mal causado. Por outro lado, temos com o surgimento do humanismo e do iluminismo a defesa da ressocialização, a pena com um fim social, de ressocializar o criminoso. Para destacar este momento da punição, eu cito uma frase do Beccaria. A certeza da punição e não a dureza do castigo é que serve de freio à criminalidade. O terceiro momento é o momento da disciplina. Diz Foucault, tornar os corpos dóceis pelo adestramento. Neste momento, podemos citar a imagem do panóptico. O panóptico, inicialmente, é representado numa prisão, onde há uma torre central no centro dessa prisão, e em torno dessa torre existem as celas, sendo que os prisioneiros que estão nas celas não têm acesso ao guarda que está na torre. Mas o guarda que está na torre pode sim ter acesso à visão dos prisioneiros que estão nas celas. Os prisioneiros, assim, não sabem se estão sendo vigiados ou não, mas eles sabem que pode estar sendo. E justamente essa é a ideia de disciplina, de vigilância presente no conceito panóptico. Passo agora a leitura de mais um trecho do livro Vigiar e Punir, onde Foucault fala sobre essa imagem. Diz Foucault, daí o efeito mais importante do panóptico, induzir no detento um estado consciente e permanente de visibilidade, que assegura o funcionamento automático do poder. Fazer com que a vigilância seja permanente em seus efeitos, mesmo se é descontínua em sua ação. Que a perfeição do poder tenda a tornar inútil a atualidade de seu exercício. Que esse aparelho arquitetural seja uma máquina de criar e sustentar uma relação de poder independente daquela que o exerce. Enfim, que os detentos se encontrem presos numa situação de poder de que eles mesmos são os portadores. Por isso, Bentham, que é o criador dessa imagem, colocou o princípio de que o poder devia ser visível e inverificável. Visível, sem cessar, o detento terá diante dos olhos a alta silhueta da torre central de onde é espionado. E inverificável, o detento nunca deve saber se está sendo observado, mas deve ter certeza de que sempre pode sê-lo. Com isso, Foucault está nos mostrando justamente essa ideia de sociedade disciplinar que existe hoje. Essa imagem do panóptico, inicialmente, foi vista nas prisões, mas podemos pensar essa imagem nas fábricas, em outros lugares. Se pensarmos no nosso dia a dia, todas as câmeras podem ser vistas também como panópticos. A própria ideia do Big Brother, de estar sempre sendo vigiado, enfim, vivemos numa sociedade disciplinar. E essa sociedade pode ser vista a partir dessa ideia do panóptico. Quando falamos em sociedade disciplinar, em disciplina, a partir da obra de Foucault, além da imagem do panóptico, podemos falar também sobre biopoder e biopolítica. O biopoder é uma forma de controle social que assume a direção da vida dos indivíduos desde antes o seu nascimento até a sua morte. É um poder sobre a vida, é um poder de docilização sobre os corpos. Ele controla, ele disciplina os corpos. Já a biopolítica é a gestão da vida não incidindo sobre os indivíduos, sobre os seus corpos, mas sobre a população, sobre a espécie. Enfim, essas são algumas formas apresentadas pelo autor para mostrar as relações de poder que existem na sociedade atual. E o direito acaba legitimando essas relações. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo.